E a propósito da retaliação anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump contra o Brasil, um homem do ramo, que se chama Rubens Barbosa, foi embaixador em Washington, foi embaixador também no Reino Unido, sob o título de Amigos, Amigos, Negócios à Parte, faz uma crítica ao governo brasileiro por esse alinhamento que mostrou logo no início do governo Bolsonaro com o governo norte-americano. E ele lembra uma frase que nós citamos sempre aqui de John Foster Dulles, secretário de Estado nos anos 50. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. O governo federal está adotando cautela depois do presidente Donald Trump anunciar a retomada das tarifas de importação sobre o aço do alumínio do Brasil e da Argentina, que é uma resposta à sobretaxa, vai ser definida depois que o governo brasileiro tiver em mãos um diagnóstico feito pelo Ministério da Economia. O ex-embaixador Rubens Barbosa diz que o Brasil não pratica nenhuma coisa nem outra. Não pratica política de desvalorização cambial e prejuízo à indústria e ao agronegócio dos Estados Unidos. E mostra alguns números. Mas até que seja feito esse estudo, o governo brasileiro não vai tomar nenhuma atitude, nem mesmo telefonar para o presidente norte-americano, como o próprio presidente sugeriu. Vou falar com o Paulo Guedes agora, tá? Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo pro Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. Pois é, 5 meses depois, né, no meio à guerra comercial com a China, os Estados Unidos elevaram em março do ano passado a tarifa do aço importado para 25% e alumínio para 10%. As taxas que seriam cobradas do Brasil foram cortadas, né? 5 meses depois. E o presidente americano ameaça rever agora essa posição. Bom, o Brasil realmente barateou. Se você olha o que aconteceu com a moeda deles, eles desvalorizaram substancialmente, em 10%. A Argentina também. E eu dei a eles uma grande trégua nas tarifas, mas agora estou tirando essa trégua, porque é muito injusto com nossos empresários e fazendeiros. Nossas companhias de aço vão ficar muito felizes e nossos fazendeiros ficarão felizes com o que eu fiz. Uma coisa é certa, né? A resposta brasileira vai ser por via diplomática. O governo espera reverter essa decisão de Donald Trump. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a estratégia é negociar. É uma relação muito dinâmica, existem várias coisas que nós já conseguimos, que não tínhamos conseguido antes. Acabou de ser aprovado aí o acordo de salvaguardas tecnológicas que nós queríamos há 20 anos, que ainda não tínhamos conseguido justamente uma posição americana favorável, finalmente conseguimos. Então, cada vez mais aprofundar essa medida aí não nos preocupa e não nos tira desse trilho rumo a uma relação mais profunda, não. Pois é, Thaís Herédia. E o ex-embaixador Rubens Barbosa diz que o Brasil avançou demais nas concessões feitas aos Estados Unidos e recebeu muito pouco de volta até agora. Ele tem razão, né, Zé Paulo? O embaixador Rubens Barbosa esteve aqui e voltou a falar essa frase, né, de que países não têm amigos, têm interesses. E o Trump está mostrando, de repente, querendo ensinar isso ao Bolsonaro, né, de dizer para ele, olha, podemos até ter um canal aberto, mas eu vou sempre colocar os meus interesses, os interesses do meu país à frente do Brasil, e ele já fez isso em outras ocasiões, como essa história da OCDE, enfim, mas de qualquer forma, dessa vez, o Trump está equivocado. O Brasil não está promovendo a desvalorização da sua moeda, como outros países fazem, a Argentina muito menos, né? Até porque, como a gente é um país muito fechado e a gente é um país muito dependente de importação de insumos, de coisas pesadas, máquinas e equipamentos, ou seja, a gente tem uma pauta exportadora de baixo valor agregado e uma pauta importadora de alto valor agregado. A nossa competitividade é ruim. Tá certo que a gente ganha competitividade quando o dólar sobe, mas o efeito na inflação e nas contas externas para o Brasil é muito ruim. Então, o balanço para o Brasil é de que a gente tem que ganhar competitividade não pelo câmbio, e sim pelo preço mesmo e pelo valor agregado do nosso produto aqui, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu
fazer, especialmente por causa do nosso sistema tributário. A gente exporta imposto, né? O Brasil tem um problema sério com competitividade, muito mais pelo sistema tributário, pela falta de infraestrutura, do que por causa do câmbio, ao contrário. Então, desta vez, o presidente Donald Trump está errado. A moeda americana tem valorização ali por volta de 8% no ano. Novembro teve um surto, né? Uma alta aí de mais de 6%, que a gente viu acontecer. Agora, nesse mês, nós temos situações como a gente chama de fundamento econômico, que corroboram essa alta do dólar. Primeiro, a moeda americana está se valorizando diante de todas as moedas. Inclusive, o Donald Trump falou isso ontem. Ele está cobrando do Federal Reserve, que é do Banco Central de lá, uma redução dos juros para evitar que o dólar se fortaleça muito. Então, é uma política econômica do governo dele. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, ou mesmo a Argentina. O Brasil tem reagido e o Banco Central aqui fez intervenções pontuais, porque percebeu que houve o que a gente chama de disfuncionalidade do mercado, ou seja, a formação do preço da moeda se descolou da realidade. Ela ficou muito mais ligada lá ao que disse o ministro Paulo Guedes, depois um ou outro evento, e é por isso que o Banco Central fez a sua intervenção. Mas isso não significa que a gente já não tenha feito isso, como eu disse aqui no destaque, né? Eu estava pegando os dados aqui para trazer para os nossos ouvintes. Em 2013, que foi quando o Banco Central da Dilma Rousseff começou a fazer intervenção pesada no mercado de câmbio aqui no Brasil, a moeda americana subiu 15%. Em 2015, que foi quando tudo explodiu, que ela não teve mais como segurar preço nenhum, o dólar subiu quase 50%. Nós sofremos uma maxi desvalorização do câmbio em 2015, contra 8% que nós estamos passando agora, né? Então, isso tinha acontecido também no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, né? Mas aí lá era uma outra questão. Lá é porque a gente estava saindo da âncora cambial para segurar a inflação para a âncora dos juros, né? Quando a gente adotou o sistema de metas para a inflação. Mas lá também nós sofremos uma maxi desvalorização dessa mesma magnitude aqui de 2015. Mas era por uma outra motivação, era um outro motivo, né? Mas o Trump, é preciso a gente lembrar que ele é presidente dos Estados Unidos, como ele mesmo disse, né? Você viu nessa declaração dele que os fazendeiros e os produtores de aço iam ficar felizes. Ele está falando para o público dele, né? Claro, com o interesse eleitoral, né, Cláudio? Ele não está preocupado com os interesses do Brasil, as conveniências do Brasil. E a ignorância dele, que é proverbial em vários outros aspectos, decorre do fato de que para os Estados Unidos essa dificuldade de câmbio não existe. Eles são a moeda forte, né? Então eles não têm não passam por essa angústia de todos os outros países do mundo de equiparação, de equivalência com o dólar americano. Então, assim, para ele, essa história de que o dólar brasileiro desvalorizou na cabeça ignorante dele sobre esse aspecto, é uma vontade do governo brasileiro, é uma manipulação do governo brasileiro, não são regras de mercado, né? Não são regras não tem nada a ver com a lei da oferta e da procura tão preconizada pelos Estados Unidos. Enfim. Agora, eu acho tudo muito apressado, sabe? Assim, espera-se, até por assim, a cobertura infanto-juvenil jornalística sobre esse assunto é uma coisa de dar pena, né? Porque imaginar que uma situação que demanda negociação, longa negociação comercial, diplomática, exige como primeiro passo um telefonema do presidente da República para o outro presidente para tratar do assunto, isso é de uma infantilidade terrível, né? Que a gente, mas não foi o Bolsonaro que disse que ligaria para ele? Não, ele disse que se fosse o caso de ligar, ele ligaria. Se fosse o caso. Não é. Ele certamente se deu conta de que questões como essa não são resolvidas dessa maneira, né? São resolvidas depois de longa negociação. Ele provocou o negócio, né? Ele simplesmente jogou a bola no campo com esse anúncio dele para agradar lá o eleitorado dele, e agora cabe ao Brasil correr atrás dessa bola, atrás desse prejuízo para tentar reverter. Eu acho também, viu, Cláudio, que quem adotou a postura infantil, diria até infantiloide na relação com os Estados Unidos, foi o governo brasileiro. Subserviente demais desde o início dessa relação, né? Por exemplo, o Brasil já aumentou a cota de importação do etanol para os Estados Unidos, abriu mão da condição de país emergente na OMC para entrar na OCDE, aí na hora de entrar na OCDE colocaram a Argentina na frente, por mais que exista um calendário a ser respeitado. Negócio da OCDE, viu? Esse negócio da OCDE é o seguinte, a Argentina estava na frente. Sim. O processo tinha sido deflagrado antes do Brasil. A gente ficou sabendo disso em cima da hora, né? A gente ficou sabendo disso em cima da hora. E a Argentina, numa situação econômica
terrivelmente pior do que a nossa, que já não é boa, né? Nós não conseguimos, por exemplo, derrubar a barreira à venda de carne in natura para os americanos. Abrimos, né, a possibilidade de os americanos entrarem aqui sem visto e não estamos nem perto e jamais estivemos perto de obter a mesma coisa lá na entrada de brasileiros pelos americanos. Franqueamos a base de Alcântara para eles usarem aqui. Ou seja, por enquanto é uma amizade de uma mão só, de uma via só. Só nós queremos ser amigos dos brasileiros. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, inclusive quando mandou o filho para lá para colocar o boné da campanha de reeleição à candidatura de Trump, dizendo que os dois se davam muito bem, que agora era chegar e tocar a campainha para entrar na Casa Branca, acho que ele despertou na população brasileira a sensação de que haveria uma relação como nunca antes na história dos dois países. E não é bem assim. Para os americanos, nós somos um país a mais, não é, com a mesma relevância que o Brasil sempre teve para os americanos. E nós aqui, permanentemente de joelhos, esperando que eles nos enxerguem, que nos passem a mão na cabeça, e por enquanto foi só paulada, né? Mas eu acho que essa expectativa é tão equivocada quanto a posição do presidente, né, do governo Bolsonaro, de alinhamento tão radical ali aos interesses americanos ou à política americana. A nossa expectativa com relação a isso, né, ao resultado, às consequências disso, se assemelha muito ao próprio comportamento do presidente da República. Eu acho que a única coisa que de fato foi um erro, enfim, um erro inaceitável, foi essa coisa do visto, porque nas relações entre os países, e isso acaba presidindo tudo mais, né? Na relação entre os países tem que haver o princípio da reciprocidade. Eu acho que essa questão do visto sinalizou muito, esse foi o primeiro erro, né? Aquilo ali escancarou as portas, foi um sinal ruim, porque para os Estados Unidos, um país que abre mão desse princípio, um princípio da reciprocidade básico, que é a questão do visto, ele vai abrir mão da reciprocidade em tudo mais, né? Inclusive na relação econômica. Agora, também não podemos achar que existe ali uma picuinha específica do Trump com a gente. Ele está tirando para todo lado. Ontem também ele anunciou tarifas para bilhões, dezenas de bilhões de dólares de produtos vindos da França, né? Vinhos e etc. Então, ele está em plena campanha, ele está querendo adotar uma política protecionista. No caso do aço, assim como no caso de várias tarifas de importação de produtos chineses, ele tem prejudicado muito a indústria americana, que depende do insumo como o aço brasileiro, que depende do insumo vindo da China, que ficou muito mais caro para produzir. Então, muito da expectativa de algum efeito inflacionário na economia americana nos próximos 2 anos vem daí. Se vai acontecer, se vai se realizar ou não é outra história, mas enfim, essa reação já aconteceu, ela é pública. Então, mais uma vez, a gente está no meio de muita confusão, né, de políticas populistas, protecionistas, cada um avançando no seu próprio discurso. O interesse dos países e da atividade econômica fica em segundo plano, e aí as informações equivocadas vêm se juntar a isso tudo. Eu só queria contribuir aqui o seguinte: hoje até me perguntaram também mais cedo, mas o Brasil pode fazer, o Brasil pode manipular o câmbio? Pode, todo país pode manipular o câmbio, especialmente para um país como o Brasil, que tem 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. Agora, por todo o nosso... Aliás, a gente não só tem 380 bilhões de dólares, como a gente é credor em dólar. A dívida externa brasileira hoje é menor do que o que a gente tem em reservas internacionais. Então, não é que o Brasil corre um risco cambial hoje e que a gente poderia, inclusive, atuar a favor da moeda brasileira. Não é isso que está acontecendo. Pelo contrário. Rede Bandeirantes de Rádio.